Bom, esse exercício 9 é um exercício um pouco mais complexo, falando sobre fórmula molecular, né, fórmula centesimal, mas usando o caminho inverso, né, não colocando a molécula, o composto, para você chegar na fórmula centesimal, mas ele coloca algumas informações que a gente vai poder chegar na fórmula centesimal e depois da fórmula centesimal chegar na fórmula molecular. Então a gente vai levar um tempinho um pouco mais intenso, né, um pouco maior para resolver esse exercício. Como estimulante, a cafeína é uma das substâncias mais empregadas nas indústrias farmacêuticas e de bebidas, pois tem alta solubilidade em água quente, não tem cheiro e apresenta sabor amargo. Então aqui ele só está colocando algumas informações, o que interessa de fato é daqui para frente. Assim sendo, um técnico químico, uma outra coisa importante, aliás, né, é que aqui ele fala, quimicamente, sabe-se que a fórmula molecular é o dobro. Eu vou pedir para lembrar o dobro da composição aqui, porque o resultado final a gente vai ter que multiplicar por 2, porque o enunciado está falando para a gente fazer isso. Assim sendo, um técnico químico realizou a análise de 2,425 gramas de uma amostra de cafeína. Então, ó, 2,425 gramas corresponde a 100% da nossa amostra. Aqui ele coloca alguns dados, então a gente vai por partes. O primeiro dado que ele coloca é que a gente tem 1,2 gramas de carbono. Então, 1,2 gramas de carbono corresponde a X. Fazendo essa regra de 3, a gente tem o seguinte, X é igual a 1.200 dividido por 2,425, que vai ser uma quantidade equivalente a 49,5%. 49,5% de carbono. Então, a gente já sabe a porcentagem de carbono nessa amostra, utilizando esses dados aqui, né? Continuando com esses dados, a gente tem 2,425 gramas, que corresponde a 100%, e a quantidade de carbono, de hidrogênio que esse composto tem é 0,125 gramas, e isso corresponde a X, né? Ou seja, 2,4 é 100%, 0,125 vai ser X. X é igual a 0,125 vezes 100 dividido por 2,425. Essa quantidade vai ser equivalente a 5,15% de hidrogênio. Então, a gente já sabe quais são as porcentagens de carbono e a quantidade, a porcentagem de hidrogênio. Fórmula centesimal, né, para a fórmula percentual. Continuando, 2,425 gramas corresponde a 100%, assim como, olha a quantidade de nitrogênio agora, 0,7 gramas. 0,7 gramas corresponde a X. Então, a gente está resolvendo tudo por regra de 3. Simples, bem tranquilo. 0,7 vezes 100, 70 dividido por 2,425, que vai ser 28,86% de nitrogênio. Ok? Então a gente já sabe 3 porcentagens. A gente nem precisava fazer a porcentagem de oxigênio, né? Porque é só ver quanto que falta para chegar no 100%. Mas a gente vai fazer aqui, ó. 2,425 corresponde a 100%, assim como a quantidade de oxigênio, que é 0,4, 0,4, é equivalente a X. Então, X vai ser igual a 40 dividido por 2,425, que é igual a 16,49% de oxigênio. Já chegamos nas porcentagens, né? Porcentagem de cada elemento aqui. Então, resumindo, como que fica a nossa fórmula centesimal? Carbono com 49,5%. A gente tem o hidrogênio, que corresponde a 5,15%. A gente tem o nitrogênio, que corresponde a 28,86%. E a gente tem o oxigênio, que corresponde a 16,49%. Essas são as porcentagens. E agora, o que a gente faz?
A gente faz, através dessa porcentagem, a gente vai tentar chegar na fórmula mínima desse composto e, consequentemente, a fórmula molecular. Como que a gente faz isso? Primeiro, a gente vai ter que encontrar o número de mols de cada um desses elementos que estão aqui. Como que eu calculo o número de mols desses compostos? Eu sei que 1 mol de carbono equivale a 12 gramas. Isso eu consigo extrair, eu consigo tirar lá da tabela periódica, né? Esse valor 12 aqui. Então, 1 mol de carbono são 12. Aqui eu tenho uma porcentagem equivalente a 49,5%. O que isso significa? Que a cada 100 unidades de massa, 49,5 é de carbono. Então, eu vou colocar aqui, ó, 49,5 gramas de carbono corresponde a x mol. Resumindo, o número de mols de um dado elemento aqui, tendo como base essa fórmula centesimal, nada mais é que a sua porcentagem, o seu valor percentual, que a gente acaba encontrando aqui, 49,5, dividido por sua massa atômica, né? A massa do elemento químico. Ou seja, para esse caso, para o átomo de carbono, o número de mols de carbono vai ser igual a 49,5 dividido por 12. O número de mols do hidrogênio vai ser igual à porcentagem de hidrogênio, 5,15, dividido pela massa de hidrogênio, que é 1. O número de mols de nitrogênio vai ser igual a porcentagem, 28,86, dividido pela massa do nitrogênio na tabela periódica, que vale 14. E o número de mols do oxigênio vai ser igual a 16,49 dividido pela massa 16. Então, quando a gente faz essa divisão, 49,5 dividido por 12, a gente vai encontrar 4,125 mol de carbono. 5,15 dividido por 1 vai ser 5,15 mesmo, 5,15 mol. 28,86 dividido por 14 vai ser 2,06 mol. 16,49 dividido por 16 vai ser igual a 1,03. Então, a gente já sabe o número de mols de cada um dos elementos que compõem essa molécula de cafeína. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai dividir, deixa eu pegar uma outra cor aqui, não vou conseguir, vamos lá. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar todos esses resultados que a gente encontrou aqui, ó, e dividir todos eles pelo menor valor de todos. O menor valor de todos não é o 1,03, então a gente vai dividir todos esses valores por 1,03. Esse por 1,03, esse por 1,03, esse por 1,03 e assim sucessivamente, 1,03. E vamos chegar a uma conclusão da seguinte forma. O carbono, que é 4,125 dividido por 1,03, vai ser igual a 4. Então, é um C4. O hidrogênio, 5,15 dividido por 1,03, vai ser igual a 5. C4H5. O nitrogênio, que é 2,06 dividido por 1,03, vai ser igual a 2. E o oxigênio, 1,03 dividido por 1,03, vai ser apenas 1. Então, essa vai ser a fórmula chamada de fórmula mínima do composto. Como o exercício está falando aqui, ó, que a fórmula molecular é o dobro da composição mínima, a gente vai pegar esse valor e vai multiplicar por 2. Ou seja, a gente vai ter um C8, H10, N4, O2. Essa vai ser a fórmula molecular dessa cafeína. E aí ele fala, vamos lá, para o enunciado novamente. Com base nesses dados, calcule a fórmula mínima. A fórmula mínima a gente já sabe. C4H5N2O. C4H5 aqui tem, só que aqui tem só um N, né? Então não é. N2O. A letra C
seria interessante. E a fórmula molecular, como é o dobro, a gente já encontrou C8H10N4O2, seria a alternativa C. Então, perceba que esse é um exercício que dá um monte de informações e você tem que buscar a fórmula percentual para daí sim chegar na fórmula mínima. Não se esqueça que para encontrar o número de mols de um composto tendo como parâmetro a fórmula centesimal, a porcentagem, é só fazer a porcentagem dividida pela massa atômica do elemento. Depois dividir todos os resultados encontrados pelo menor valor de todos eles, e aí sim você vai chegar na alternativa e na resposta final.